Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E hoje é na base do ódio. Vamos falar sobre os episódios 4, 5, 6 de Casamento às Cegas Estados Unidos, 8ª temporada. Fala, gente linda, já se inscreveu no nosso canal? Não espera mais não, aperta inscreva-se, toca o sininho pitadinho para receber notificações de vídeos novos, deixa teu joinha e comenta conosco. O que você tá achando dessa temporada? Tá curtindo? Comenta com a gente. Antes da gente continuar, temos disclaimers a fazer, na verdade um. Enquanto a gente grava, tá tendo jogo, então é possível que vaze berros durante a gravação, tá? Outra coisa, se você não assistiu ainda, já saiu o vídeo, né, dos episódios 1, 2, 3 lá ontem, se tudo deu certo. Né? Então depois, se você quiser dar lá uma olhada na nossa opinião dos 3 primeiros. E assim, algumas coisas que aconteceram nesses episódios, a gente já tinha uma noção, porque quando a gente está produzindo conteúdo ali, pegando imagem, pegando até informação mesmo para trazer para vocês, a gente acabou até tomando spoiler. Eu comentei isso no vídeo anterior, né? Tem que avisar também que esse vídeo tem. Mas vai ser daqui a pouco, eu não vou falar isso ainda não. Só que assim, existe uma diferença muito grande entre tu saber o que acontece e tu ver o caminho pelo qual a coisa acontece, né? E esse episódio, assim, tem muita gente idiota no mundo, né? Eu acho que é basicamente essa a premissa, assim. A gente vai detalhar as coisas, mas acho que às vezes falta um pouco de... A pessoa sente tanta necessidade de ser validada e esquece que precisa validar o sentimento dos outros também. Exatamente. Mas o que a gente tem agora? Spoilers! Então a gente vai seguir mais ou menos a ordem dos casais que a gente veio falando nos vídeos anteriores, porque facilita um pouco pra gente aqui na hora de fazer a edição, tá? Só por isso. Mas a gente precisa dizer também que essa edição ela tá focada, né? Ou estava focada na relação da Madison com Alex, Mason e Meg, Dave, Lauren e Molly. O resto ficou muito satélite ali, muito satélite mesmo. Tinha alguns casais, por exemplo, que eles podiam já ter mostrado o casamento deles, o pedido de casamento antes, e eles foram segurando até a metade quase do 6º episódio sem motivo nenhum. Inclusive poderia ter dado até mais dinâmica para a edição. Apesar do que muita gente que assiste Casamento às Cegas vinha falando para Netflix mostra mais das cabines, mostra mais, mas a gente queria ver outras pessoas, queria ver outras coisas que fossem interessantes, não precisa mostrar tudo de forma enfadonha e cansativa. Gente, mas de repente não tem tanta coisa interessante assim pra mostrar. Então né? não mostra. Então assim, uma coisa que eu acho que é importante dizer, que tudo bem, a gente vinha falando agora assim, 6 episódios de cabine, realmente ficou muito cansativo. Até porque o material escolhido ficou centrado em conflitos amorosos bem bobos e bem vazios. Não, vazios eu não acho não. Eu acho que bobo... Que era a pessoa podia ter resolvido a vida dela há muito tempo. Eu acho que bobo foi a resolução, mas eu não acho tão... Agora, existe uma questão aqui, né, que a gente vai falar mais pra frente, é que claramente teve um casal que eles tiveram que limar. Que eles estão aparecendo ali porque eles vão se relacionar, vão ter interação com os outros casais quando estiverem lá na lua de mel, mas tem um casal aí, né, que a gente vai falar mais pra frente, que eles limaram porque o que eles estão podendo fazer pra não mostrar o cara. Não, e acho que só esse não, tá? Eu acho que também do último casal agora, eu entendo porque demorou tanto a mostrar o pedido deles, deixou pro final, a enrolar tanto, porque eu também acho que pode ter problema nisso aí, pode ter polêmica nisso aí. E aí o casal é justamente o Dave, o Daniel, desculpa, e a Taylor. E assim, gente, não aconteceu nada no encontro deles, assim, nada. Quando eu falo nada, gente, pra eles foi super importante, foi super meigo, mas nada que aumente a nossa torcida por eles, nada que chame tanto a nossa atenção, a não ser essa polêmica que a Ana comentou, que a gente já vai falar, né? É porque ele chega falando que é baixinho, né? Preocupado com a altura dele, de como isso é um problema na vida dele, e como se fosse assim, a pior coisa do mundo. Ele toca muito nesse assunto. Pra ele, isso é um ponto bem e ele tem frágil. 1,72 m, gente. Não é tão baixinho assim. Pelo amor de Deus, né? Mas os programas, eles vão começar nesses episódios, né? Ela falando sobre a relação dos pais dela, e a relação dela com os pais, porque o pai está com problema de saúde, e aí ele comenta que se ela precisasse, e aí como ela é muito overthink, como ela pensa muito nas coisas, ela fica se questionando se ela precisasse sair dali
para ir ver o pai, cuidar do pai. E aí o Daniel falou para ela que ela pode ficar tranquila, que se ela precisasse sair às pressas do programa para ir cuidar dos pais, e mesmo que ela não conseguisse se despedir dele, ele entenderia e depois iria atrás dela. Ela ficou super derretida com isso. Foi bonito mesmo da parte dele. Ela ficou encantada e foi ali que ele ganhou ela de vez, né? Ela já estava afim dele desde dos outros episódios, e ali foi o que faltava para ela ter certeza. Aí eles lembraram do primeiro encontro deles, que ele acabou ajoelhando, aí ela comentou alguma coisa que era o destino, e aí ele comenta inclusive que as coisas são quase boas demais para serem verdade, e aí ela, conversando com ele, comentou que ela não sentia nenhuma ressalva em relação à relação que eles estavam tendo ali e a ele, né? E aí eles trocaram presentes e tal, mas antes do presente, eu não sei porque que não está aparecendo aqui, eu não sei porque que não está essa ação do Natal, falei, né? De que eles gostam do Natal. Não, e não só isso, porque eles falam sobre rede social e ela comenta com sim. ele, né? Qual é o perfil dela na rede social, e ele fala que não a viu ainda, porque se ele lembraria, porque ele consegue memorizar bem todos os perfis que ele segue. Então, se ele seguisse ela, inclusive falou qual era o perfil dela lá, ele lembraria. E aí isso segue. Mas eles vão ficar falando de como o Natal é importante para eles, essa relação do Natal, como a simbologia é muito importante para eles. Tanto é que quando eles vão dar presente um para o outro, ele dá uma meia para ela, daquelas de botar na chaminé, com a letra dele, e fala para ela que espera que um dia possa comprar para ela uma meia com a inicial dela. Ela fala, eu já tenho uma meia assim. Eles, mentira, que não sei o quê. Ah, que lindo. Ela, pois é. E o presente que ela dá para ela é um enfeite que a mãe dela sempre faz de Natal, da família, e que ela esperava poder incluir o rosto dele nesse enfeite no próximo Natal. Tudo muito bonitinho, tá? Muito meigo demais para ser verdade. E aí, né, eles vão ele resolve escrever uma carta para ela, ele comenta que estava pensando nela, escreve uma carta para ela. Ela também escreveu uma carta para ele, inclusive até nisso, né? No mesmo dia eles escreveram uma carta e coisas do tipo. E aí no final da carta ele pede ela em casamento e ela aceitou. E aí quando eles foram se conhecer, ele fala de novo que ele está preocupado sobre a situação da altura dele. Eu já não aguento mais essa bosta, né? Mas ela também fez questão de dizer para a produção que ele era o tipo dela, exceto a altura, que ele era um pouquinho mais baixinho. Mas qualquer desculpa para ela não usar sapato também estava valendo. Eles só botam um sapato lá, mas ela quer dizer o salto alto, né? E foi isso. Aí ficaram lá se beijando, nem tanto, né? Mas ficaram se fazendo carinho, abraçados, rindo um pro outro, dizendo como o outro era lindo. Eu acho que o clima deles nem foi o clima mais estranho de todos, não. Acho que o clima tava legal. Tava leve. Depois é que é o problema, né? E aí eles sentam lá e ele pergunta para ela sobre casar. Ela fala que estava pensando no caso. Eu também estava pensando. Ele pergunta se ela está com a agenda livre. Ela fala lá para março, mais ou menos, porque o programa foi gravado em fevereiro, né? Tanto é que um dos casais vai fazer lá o pedido justamente no dia de São Valentim. E eles ficaram nessa brincadeirinha lá e tal. Vai cada um pro seu lado. Ela comenta que ainda está tendo dificuldade de juntar um pouco a voz com o rosto, essas coisas. Aí mostra, 24 horas depois, no Hotel das Mulheres. Ana já falou, não gostou do que viu. E aí aparece ela meio que chorando, assim, muito, muito triste, chateada. Ela comenta que quando ela voltou para casa, ela não conseguia perder a sensação de que ele era familiar a ela. E ela fala, inclusive, que ela percebeu isso logo que abriu a porta que eles foram se conhecer, mas que ela questionou se isso não era porque ela ficou imaginando ele muitas vezes e tal, mas que quando ela foi dormir ela não conseguia deixar de pensar nisso. Ela lembrou de uma foto que ela viu no Instagram de um perfil que foi segui-la, e aí ela começou a desconfiar que era o Daniel. E aí isso para ela seria uma quebra de confiança, porque na verdade ele estaria conversando com ela já sabendo como ela era, como era o físico dela, porque ela diz que o perfil dela diz que do Taco Bell, fala do Natal, fala que ela é dentista, então não teria como ele não saber. Não, ela é enfermeira. Enfermeira, desculpa.
Então não teria como ele não saber que era ela. E com isso também ele dá as respostas que ela quer ouvir, falar o que ela gostaria de ouvir, né? E aí não só ele saberia da aparência dela, mas como saberia como seriam coisas interessantes, assuntos e coisas que seriam para ela positivos, né? E aí seria a questão das coincidências, né? Que muitos casais chamaram a atenção de que estava acontecendo agora. Eu acho que ele pode ser, porque ela fala que ele estava seguindo e depois parou de seguir, né? Aí ele fala, mas por que você seguiria e pararia? Porque ela não seguiu ele. Né? Porque ela não seguiu ele. Então, assim, acontece muito isso com mulher. O cara vai lá e te segue. Aí tu vai olhar se conhece a pessoa, não, você não conhece. Aí você fala, não vou seguir. Aí depois o cara vai parar de seguir, porque ele percebeu que você não seguiu ele. Ou seja, ele te deu uma cantada, te deu um oi, e tu não respondeu, ele vai tirar o oi dele. Então, assim, não acho impossível ter acontecido, não. Até porque eu tinha visto algumas pessoas falando no TikTok que é um local pequeno. É grande, mas pequeno ao mesmo tempo. Todo mundo se conhece. E que poderia haver muitos tipos de coincidências de pessoas que talvez se conhecessem e, de repente, tivessem se esbarrado. Coisa até que já aconteceu no Brasil, que algumas pessoas já comentavam que o casal de advogados, né, que está junto até hoje, que o Léo e esqueci o nome dela, eles também teriam se conhecido. Na mesma academia. Que também se conheciam. E aí ela vai conversar com ele, e aí ele fala que ele não seguia ela fala, tinha uma foto assim, nesse perfil. Aí ele fala, eu tenho fotos de Natal, como você sabe, mas a minha foto não é assim. Minha foto é assim, assado. Aí ela fala, não, mas seria esse perfil me seguindo. Ele fala, mas eu não te sigo. Ela, mas a pessoa depois deixou de me seguir. Aí ele, mas por que eu te seguiria e depois deixaria de te seguir? Aí ele fala, minha foto é assim, assado. Não tem uma árvore de Natal, eu não estou segurando nenhuma garrafa de bebida, porque é como ela descreve as fotos, né? Aí ela fala tem uma cara também de um americano comum, mas, enfim, não nada assim muito diferente de um padrãozinho, não. E aí ela fala que espera que ele entenda o lado dela, dessa situação toda, e aí acaba isso, acaba desse jeito, sabe? E aí ela fala, inclusive, né, que ele espera que ela entenda, porque tudo isso acaba assustando ela. Vai cara um stalker que foi pro programa e tá lá stalkeando ela. Não, ele não saberia que ela tinha ido pro programa também. Foi uma coincidência, esse ponto sim. Mas acho que é extremamente possível, quando você pega pessoas do mesmo local, a possibilidade de que essas pessoas se conheçam é grande, né? Enfim. Mas eu não sei se, assim, a que ponto, por exemplo, o nome dela lá, não é exatamente o nome, o arroba dela não é exatamente o nome dela. Eu não sei até que ponto ele talvez lembrasse de todos esses detalhes. Eu, particularmente, se eu estou stalkeando lá, vendo pessoas no Instagram, eu não sei se eu guardaria essas informações tão bem assim, ao ponto de ligar e falar, é aquela mina que um dia eu segui, depois parei de seguir e tal. Não sei. O importante é que eles mal aparecem nas cenas dos próximos episódios, né? Tem uma cena lá que eles aparecem, inclusive. Os dois estão até juntos lá, conversando, eu acho. É verdade. Mas mal aparecem. E aí a gente vai então pro Devin, que estava conversando com a Brittany e com a Virginia. E aí a conversa tá fluindo lá entre eles. E aí o Devin começa a conversar com a Brittany. E aí ele fala pra ela que percebe que as coisas estão ficando mais sérias, então é preciso começar a contar algumas coisas, e ele resolve contar pra ela que ele teve um problema sério de saúde que ele sentia dor na coluna, essa dor irradiou para as pernas, depois irradiou para os pés, e tinha dia que ele não conseguia nem sair da cama direito. Por causa disso, ele começou a tomar remédio, e aí ele foi aumentando as doses, porque isso estava impedindo ele de jogar basquete, e ele foi cada vez aumentando mais as doses do remédio, até que ele começou a questionar até porque que ele estava vivo. Ele até comenta que ele não chegou a pensar ele fala, né, eu não precisei em nenhum momento lutar contra mim, mas eu me questionei quais os objetivos que seriam da minha vida se eu não pudesse jogar basquete, e aí eu fui rezar, e aí depois que eu rezei, eu decidi mais uma vez ir ao médico, e aí nessa nova ida ao médico, o médico falou que tinha descoberto qual era o problema que ele tinha, e aí ele operou e voltou a poder jogar, andar, e nunca mais sentiu dor. Aí a Brittany se sentiu emocionada com a história dele, e aí falou que já que ele estava contando a história dele, ela resolveu contar a história dela. E aí ela contou que ela teve uma educação que era um pouco rígida, mas durante o momento da vida dela ela começou a ter curiosidade sobre a sexualidade dela, então ela experimentou algumas coisas,
apesar dela dizer que não tinha tido relações sérias homoafetivas, ela fala que teve uma moça que chegou a pedir ela em casamento, e aí ela comenta que ela não imaginava casar com uma mulher, casamento para ela só imaginava ela casando com um homem. E aí o Devin fica meio assim. E você percebe pelos silêncios, longos silêncios dele. Ele vinha conversando com ela assim, no ping-pong mesmo, que ela batia com fala. E nessa hora, ele meio que fica pensando o que dizer. Né? E aí ele perguntou se ela ainda tinha atração por mulheres. Ela falou que ela vê os outros como pessoas. Que é a resposta básica que a gente vê. A pessoa que não quer, às vezes, entrar em muitos detalhes sobre a sexualidade falar isso, né? Eu gosto de pessoas, então... E aí ele chegou a perguntar se ela poderia acabar. Ele não chega a perguntar com essas palavras, né? Mas ele pergunta algo do tipo assim, mas você me trocaria para ficar com uma mulher? E aí ela fala que quando ela está com uma pessoa, ela está com aquela pessoa, independente da orientação sexual dela. E ele fala que isso é um alívio para ele. E aí existe muito desse preconceito de quando se fala que a pessoa é homossexual, de achar que ela tem uma tendência maior à traição com uma pessoa do mesmo sexo. Assim. Toda vez que se fala isso, a pessoa fica assim, mas será que ela, então, vai ter mais chance dela ser infiel ou não? Gente, as opções aumentam, mas não quer dizer que por isso a pessoa vai ser infiel. E assim, ele vai fazer perguntas para ela, e ela reafirma a ele que ela não se vê casada com mulher, mas com homem. Que tudo que ela planejou e pensou na vida dela, ela estaria casada com um homem. Aí ele fala, tá, legal. Mas mesmo assim, essa revelação, você nota que ele não ficou confortável. Ele fala pra ela que vai precisar pensar sobre isso, né, que isso não vai fazer com que ele deixe de ver a pessoa incrível que ela é, mas que ele vai precisar pensar um pouco melhor sobre como ele vai lidar com aquilo. Que deixa ela desconfortável. E aí ela fala que não era a resposta que ela estava esperando, mas que ela entendia. Porque ela, quando ele mostrou uma fragilidade dele, ou uma questão dele, uma coisa que ele queria dividir, né? Ela é super positiva, né? E muito aberta. E se sente confortável, né? Inclusive, para se abrir também. Exatamente, para receber esse problema dele. Ao ponto de que ela vai e revela essa questão dela. E aí tem algumas questões, né? Assim, o cara claramente falou que era viciado em remédio e ela aceitou super de boa. O fato dela ser homossexual, ele já precisou pensar um pouco. Assim, porque assim, gente, não faz sentido nenhum. Agora, eu acho que tinha uma questão aqui, nesta fala dela, que eu até comentei com ela depois, que eu acho que depois que ela verbalizou, externalizou isso, ela mesmo sacou, é que assim, o maior problema que eu acho que ele tinha que ver era o seguinte, ele não falou que não queria casar com a mulher porque não queria casar com a mulher. Ela falou que não queria casar com a mulher porque ela não se via casando com uma mulher, só se via casando com um homem. Então a questão é muito mais uma visão de padrão que ela tinha do que uma visão dos sentimentos dela. Então existia um risco grande aí, e aí... Eu achei que nesse ponto aí, ela podia muito bem depois, acho que até ela chegou a essa conclusão rápida até, de que talvez ela devesse continuar explorando as possibilidades e opções que ela tinha, do que ela estava se fechando e determinando uma coisa que é muito racional, do tipo, eu preciso me casar com um homem. Quando, na verdade, ela até fala ela fala isso com outras palavras, né? Mas que ela não precisava estar se limitando. Tanto quando ela vai no dia seguinte terminar com ele, ela fala, não vou me limitar, eu tenho várias outras opções. Ela fala, não, estive pensando. Ele pergunta como que ela tá, ela fala que estava bem, mas estava triste, que estava pensando sobre o dia anterior, e que a resposta que ele deu não era a resposta que ela esperava ouvir, e que ela entendia que, de repente, ele não era, a resposta não tão flexiva que ele deu, não era a resposta que ela esperava ouvir de alguém que seria o marido dela. E aí ela concorda, quer dizer, ele concorda, ele fala que até pensa um pouco como ela e tal, eles acabam separando, eles falam que ali está nascendo uma amizade e tal, coisa do tipo, e é isso. E é isso. Né?
Terminaram bem, aparentemente, assim. Acho que a questão ali dela foi muito mais dela sacar depois que verbalizou que ela tá tomando decisões na vida E aí dela. ele, de novo, uma mulher tomou decisão para os homens. Essas temporadas, os homens não conseguiram tomar muitas decisões. Uhum. Eles demoraram muito, ficaram muito trabalhando nas opções que eles tinham. Ou até mesmo gostando da ideia de que tem duas mulheres afim de mim. E aí meio que massageando o ego. Ela também acaba decidindo para ele. E aí só sobra para ele a Virgínia. Né? E aí, de certa forma, não sei se a Virgínia sabia disso, mas... Sabia. De qualquer forma, se despede. ela não se importa. A decisão está tomada e ele vai então pedir a Virgínia em casamento. Mas tem tanta coisa que aconteceu antes dele pedir. Eu sei. Meu Deus do céu. E aí, enquanto ele tá tendo essa conversa lá com a Brittany, ele tá conversando com a Virgínia também. E aí a Virgínia, como ela sabe que ele tá conversando com a outra, ela fala pra ele que ela gosta dele, mas que é estressante saber que ele fica conversando com outras pessoas. E aí ele falou pra ela que gosta dela, mas que ele sente que eles precisam se abrir mais e falar mais de um pro outro, que é algo que ele já vem falando lá desde os 3 primeiros episódios, né? Uhum. E na verdade ela não tinha nada pra esconder, né? Mais ou menos. Mas aí ela falou que ela é tímida, porque ela não entrou em detalhe também de quão tóxicas foram as relações dela, né? E aí ela fala que ela é tímida e que ela vai contando, né, aos poucos as coisas, às vezes mesmo que brincando. Aí ele falou, mas você sabe que o próximo passo aqui é noivar e casar, né? Então a gente precisa se abrir. E aí ela fala então que, fora os avós dela, que eram um exemplo de relação, todos os outros exemplos que ela teve não foram uma relação muito positiva. Então ela tem dificuldade de se mostrar, ela tem dificuldade de ir atrás dos caras. E que ela preferia até em alguns momentos, ela preferia até que de certa maneira os caras corressem atrás dela para que ela não precisasse se vender e dizer e falar sobre ela. Aí ele até comenta, né? Então esse programa deve estar sendo uma experiência muito complicada para você. Aí ela fala, não, imagina eu ter que me vender para um cara e dizer para ele, implorar para ele de... Então, uma escolha. De por que eu devo ser escolhido e tal. Aí ele fala, mas você não precisa implorar e tal. E aí ele conta também a história que... Não, minto. E aí quando ela tá nisso, ela meio que percebe também que ele vai ficar num reme-remezinho. Uhum. Aí ela fala pra ele, olha só, deixar uma coisa clara pra você. Eu cheguei aqui tendo uma boa profissão, tendo a minha casa, tendo o meu carro, eu tenho a minha família, eu tenho os meus amigos. Se eu não sair daqui... Tem caras saindo comigo. Tem caras que querem sair comigo. Ela até falou, os caras querem sair comigo. Ela falou, tem caras, né? Os caras querem sair comigo. Se eu sair daqui sem ninguém, eu vou ficar triste, mas minha vida não vai acabar por causa disso. Tipo assim, olha só, também não se faz muito de gostosão, não. Porque se tu ficar me enrolando muito também, cara, eu tô abrindo aqui. Entendeu? Ela até falou, eu tô aqui por você. O único que eu estou conversando é você. Mas a minha vida lá fora tá toda arrumadinha. E aí ele conta então para ela também do problema que ele teve dos remédios, né? E aí eles conversaram então. E aí ela fala para ele que a vida é assim, que existem altos e baixos e que o casamento também é assim. E ela pergunta para ele se ele vai orar com ela nos momentos de dificuldade. E aí ele fala que o que ele mais procura é alguém para orar. Gente, eu vi casal que orou Casal religioso. E não deu certo. Uhum. Agora, o que eu acho também nessa situação é que, assim, ele tinha uma coisa escondida. E aí a gente vai pensar, lá no episódio 3 ou 2, ele fala assim, eu sinto que ela está me escondendo alguma coisa. Quando era ele que estava escondendo alguma coisa, ele que não tinha revelado ainda. Porque só vai contar agora a situação dele. Né? E aí você vê muito bem que assim, é a régua que a pessoa tem, a régua que ela se mede que medir os outros. Então ele tinha uma questão séria para contar. Ela de verdade, por mais que ela tenha tido relacionamentos negativos, tenha tido experiências negativas, ela fala que nunca conheceu um cara legal, mas ele tinha uma coisa muito mais forte para contar do que ela. E aí eles vão ganhar... um vai dar presente pro outro, muitos presentes essa temporada, inclusive, né? Acho que é por causa do Valentine's Não Day, sei se é por isso não, mas enfim, tu sabe que teu cabelo tá todo... tudo bem, não ligo não. Então tá. Tu se incomoda mais com isso que eu. Sim, verdade. Mas enfim. E aí ela chegou, tinha flores pra ela,
E aí ela deu pra ele uma capa de que guarda aquelas capinhas, né, para guardar passaporte, porque casamento é uma aventura e tal. Deu o anel da avó dela também pra ele, e ela também ganhou uma tábua de corte para eles poderem cozinhar juntos e fazerem comida juntos, e tinha a letra do nome dele, tá? Um cordãozinho com a letra do nome dele, né? A tábua que tinha. É verdade. Um cordão com a primeira letra do nome dele. Eu li rápido aqui. E aí, nesse dia, ela já sabe que a Brittany e ele terminaram, e aí ela pergunta pra ele como foi, e ele falou que foi tranquilo, que até porque ele nem precisou falar muito, ela já chegou tocando no assunto, e eles acabavam concordando, o que ela falava tinha a ver com o que ele concordava, e que agora ele podia se dedicar só a ela. Essa frase que agora ele podia se dedicar só a ela, eu não gostei não. Também não. Mas ela resolveu não... Fingir que não viu. Não tocar nisso, Não e vida somos que seguiu, nós que né? vamos ficar aqui, ó. E aí eles ficaram lá conversando, eu não lembro se teve mais, se já foi nesse encontro, gente, ou se já foram 2 encontros depois, que aí ele leu uma cartinha pra ela e termina pedindo ela em casamento, porque ele fala que ficou pensando muito nela e resolveu escrever o que estava pensando e tal. E ela demora a responder, aí ele pergunta por que ela demorou tanto a responder, ela falou que foi por nada. E aí foram se Ela encontrar. estava absorvendo o que ele estava dizendo, ela estava concatenando as E aí ideias. eles foram se encontrar, gente, o encontro deles não teve nada demais, eles, assim, tudo que ela falava, assim, não, que não sei o que. Não, gente, ela estava muito estranha, a postura corporal dela, muito esquisita. Não, Por mais que ela seja uma pessoa dengosa, nada contra pessoas dengosas, ela parecia estranha demais. Você é muito bonito o seu terno. Não sei o que. Muito esquisita. Fala direito, meu Deus do céu, muito gente. Esquisita. Oxe. Pra uma mulher que tem doutorado, enfim, gente, tem uma profissão de autoridade, liderança, né? Enfim, por quê, né? Já não entendi aquele vestido. Eu optei por não falar, para não dizer que depois o vestido. eu tô me metendo na roupa acho que cada dos um outros. tem o seu gosto. Eu achei, como você gosta de usar, girly. Achei muito girly aquele vestidinho. Não, eu achei assim... Outras meninas se vestiram melhor. Achei, no final de contas, ficou uma cara de vestido barato, assim. Não, isso eu não achei, não. Não achei. E aí, quando eles estão indo embora, ela fala que já sabia, que já tinha alguns dias que ela sabia, que a intuição dela já estava dizendo, que foi o instinto dela. Joe e Mônica não apareceram mais, só conversando com... E aí, gente, eu tenho que dizer que ficou um buraco muito grande entre o primeiro casal, que foi lá no 2º episódio, e o outro que foi lá, sei lá, no 5º episódio, sei lá quando que foi. Então ficou um lapso aí, não foi? sei lá, ficou um lapso muito... Eu tive a impressão de que demorou muito para ter outro casal. E desnecessariamente, porque ficou discutindo uns lero, chato pra caramba. É os fogos, alguém fez gol. Sim. Quer continuar? Não, continua aí. Pode continuar. E aí vamos pro Remy de David, Lauren e Molly. Porque estão eles nessa história toda aí. E aí quando eles... na verdade vai começar a história dele conversando com a Molly. Né? E aí ele comentou que ele chegou para algumas garotas no começo e perguntou qual era o problema delas. E aí ela falou que com ele não perguntou, mas que realmente no loud as garotas tinham comentado que tinha um cara que estava perguntando qual era o problema dela, mas que elas não chegaram a levar por mal, essas coisas todas. E aí eles começam a conversar sobre a aliança. Aí ele começa a perguntar como é a aliança que ela gostaria. E aí eles vão descrevendo, ela fala que não quer algo muito grande, muito imponente e tal. E aí Aí ele oferece a aliança da avó, depois ele desoferece a aliança da avó. Enfim. Aí ele vai... É um papo assim, nada a ver com coisa nenhuma. Que eles, assim, na verdade, ele e ela não tem muitos assuntos profundos. Não. É só bobeirinha e superficialidade. Mas a superficialidade rola entre eles, bem... Eles são... É um assunto, assim, de elevador. A bobeira flui bem. Entendeu? Assim, então... mas você não vê que é uma conexão... Com a Lauren é um pouco mais profunda. Eu não acho o Dave profundo com ninguém. Acho que ele é raso como um pires. Mas com a Molly ele ainda consegue ser mais raso ainda do que ele é com a Molly. Porque eu acho ele um cara... E aí o que acontece, né? Eles estão lá conversando, ele falou que existe uma outra pessoa que ele estava conversando ainda, mas que ela sempre foi a número 1 dele, tá?
E aí ela falou que o que ela espera, que ela sabe que existe isso, né, que eles estão no programa, mas que o que ela espera da pessoa que ela goste é que ele goste mais dela do que das outras. E aí ela fala sobre... E aí ela sai toda animada, dando a entender, chega no lounge toda animada, dizendo que ele vai terminar com a outra que ele está conversando e tal. A Lauren, inclusive, quando está tendo essa conversa, é perguntada, a Meg pergunta, desculpa, na verdade essa conversa foi um pouco antes de mostrar ele conversando com a Lauren, mas a Meg pergunta para a Lauren como que ela se sente, e aí ela fala que quando ela está lá conversando com a pessoa, ela se sente mais confiante do que no lounge, e que ela sabe quem é a outra pessoa que está conversando com o número 1 dela, mas que a pessoa talvez não saiba que ela sabe. E aí a Meg fica, meu Deus, não sei o quê. Só que nisso tá a Molly olhando assim, como se estivesse tentando pescar alguma coisa. E aí depois que a Molly volta dessa conversa que ela teve com o Dave, a Molly comenta com a produção e depois vai conversar com a Sarah que essa situação é muito cansativa para ela, que ela chega lá, o cara fala um monte de coisa para ela e quando ela volta pro lounge tá outra pessoa conversando, dizendo que ele vai terminar, dizendo que ela é maravilhosa, que foi o melhor encontro, que foi incrível, que é o melhor encontro e tal. Aí ela fala, eu não me acho burra, eu não acho que a Molly seja burra, mas ou ele é um safado, ou resumindo. ele sabe, ou ele é um safado. Ele tá cozinhando as duas em banho-maria, ele tá ali temperando as duas na marinada, ali com tempo. E é um manipulador. Só que a Sarah fala, não, mas pelo que eu conheci das conversas com ele, não me parece que seja o caso dele. E aí ela vai conversar com ele e fala, ó, sua namorada Molly, ela fala assim, ó, sua namorada Molly chegou lá no lounge orgulhosa e disse que você disse pra ela que ela é a número 1, queria saber se isso é verdade, e aí, enquanto isso, a Molly tá lá no lounge esperando ele terminar com a Lauren, que ela não sabe que é a Lauren, inclusive. Ela achava que fosse a Sarah, ela só desconfia da Lauren depois que a Sarah fala pra ela, eu não conversei com o Dave hoje. Aí ela pensa, se ela não conversou com o Dave, então... Eu acho que ela sabia. Não, já vou falar sobre isso já. E ela falou, quero saber se é verdade, se for, o que eu tô fazendo aqui. Tipo assim, cara, se ela é tua número 1, por que tu tá me enrolando, cara? Se tu tem alguém que você colocou no número 1, porque eu acho assim, tudo bem, você ter duas pessoas que você está dividido, mas nada que você coloca alguém no número 1 e diz, essa aqui é meu número 1, esse negócio que às vezes eles falam, não, agora é número 1, agora é número 2. Ah, você desceu e subiu. Cara, isso é ridículo. Na hora que você botou alguém como número 1, você já escolheu. Escolhe, tem coragem de peitar a tua escolha e vai até o fim, as últimas consequências. É porque eles ficam nessa história de E aí ela fala pra ele, eu não sei se ela sabe que sou eu que estou conversando com você. Aí ele, sério? É sério. E aí ele vai e fala assim, né, no auge sem saber o que falar, ele resolve soltar. Era isso que eu não queria, ficar no meio do drama de mulheres. Pô, se eu sou a Lauren, eu falo, valeu, eu então. Também, na hora. Tô indo embora. Nessa hora, Habib, Casamento das Cegas, Habib, porra, funcionaria muito bem agora. E aí a Lauren fala, não é drama de mulher. E aí ela fala, David, você sempre foi o meu número 1 desde o começo, porque ele fala que a Molly deu mais certeza pra ele desde o início, né? Ela fala, você sempre foi meu primeiro. E aí ele fala que queria ter conversado sobre isso antes, e aí depois ela comenta com a produção e com as pessoas. Ou ele é muito bom em enganar as pessoas, ou ela entendeu errado. Só que ela fala de novo, ela não é burra, né? E aí o Dave comenta, nós somos muito parecidos, e ela fala, mas também a gente tem muita semelhança, então você usar isso como um critério de distinção... Cara, ela argumenta muito bem, ela podia ser advogada. Professora, né? Entendeu? Ela argumentou e botou ele no bolsinho. Tá acostumado com gente tentando enrolar ela. Exatamente. Tá acostumado. Botou esse cara no bolso. E aí ela fala pra ele que, eu só tô falando contigo, eu só tô aqui no programa ainda falando com você. E aí ele fala pra ela que achava que a questão entre eles é que ela nunca tinha deixado claro isso pra ele. A culpa é dela, né? E aí ela fala, vou te dizer uma coisa, eu só estou aqui por sua causa. Aí ele fala, não desista. Aí ela, mas desistir talvez seria a saída mais fácil, né? Aí ele, seria, mas vou te não falar, desista. era o que ela devia ter feito. Porque assim, esse cara é o maior red flag. Eu não sei nem se ele sabe o quão red flag ele é. Não, eu vou te falar, essa temporada tá muito complicada de torcer por um casal.
Muito complicado, porque assim, todos os caras são tem o Tarzan, muito inferiores às mulheres. Tem o Tarzan e a filha do chileno, a Mônica, não é isso? Assim, mas de resto, assim, cara, muito complicado os caras dessa temporada, assim, estão muito inferiores, até na questão de amadurecimento, de personalidade em relação às mulheres. Muito mesmo, gente. Não é possível que não tenha cara legal nos Estados Unidos. Ou pelo menos no Missouri, né? Tem, deve ter. Com certeza que tem. Por uma questão lógica, porque tem. Tá gravado lá no Missouri. Então... Ou já estão casados? Não sei. E aí ele fala pra ela que não diria que ela é a número 1, sentindo o que sente por ela, sendo que ele disse. Ele disse. E acho que você é uma das melhores pessoas que eu conheci. Ele falou pra ela que ele ia terminar com a Lauren. É porque a Lauren foi muito inteligente, assim, eu não sei se essa inteligência vai ser positiva pra ela ou não. Porque pra mim isso ia ser um livramento pra ela. Aí quando ela consegue botar a cabeça dele, dar um nó na cabeça dele, virar a cabeça dele e botar ele no bolso, ele resolve terminar com a outra. Mas ele tinha ido lá terminar com ela. Ele quer, porque ele, coitado, a mente dele é pequena. E aí ele fala que... Como esse cara consegue convencer qualquer pessoa a vender qualquer coisa? Porque é diferente, né? Noção de sentimento dele. Não sei. Aí você fala, isso daqui fica mais parecido com o natural, isso daqui fica menos daqui. Se bobear, o povo tá... ele tá comprando em vez de vender. E aí ele fala, inclusive, pra Lauren, que ela é uma das melhores pessoas que ele conheceu, não só no programa, mas na vida toda. Nossa. E aí ele comenta que o que ele sente pela Lauren é amor. E aí fala pra ela que ele sempre sentiu que tomou as decisões erradas em tudo na vida, e que por isso que ele estava com receio do que ele estava sentindo pela Lauren, que de repente isso é a decisão errada. E aí a Lauren fala pra ele, não tome dessa vez, me escolha. E aí ela fala pra ele, eu estou confiante, só falta você... Ela não fala me escolha, ela fala que ela quer a escolha certa, e ela fala que ela está confiante na relação deles e que só falta ele também estar confiante. Aí ele fala, a gente ficou lá conversando, gente. Não coloquei tudo aqui, porque senão não tinha condição, mas ele fala que ele fica assustado com toda essa situação, ele fica assustado quando vai tomar uma decisão, com medo de errar de novo. E aí, enquanto isso, lá no lounge... Rapidinho, ele podia ter se expressado melhor dizendo o seguinte, que a Molly era a escolha mais comum que ele fazia, porque ela era o perfil de mulher que ele costumava escolher. Ou ainda assim, na questão até mesmo física, porque ele ficava falando que ela era dançarina, então já tinha uma ideia de como ela era fisicamente. Agora, com relação à personalidade, ele falava, eu nunca namorei com alguém tão parecido comigo. E aí, quando ele escolhe a outra, ele tá fazendo uma opção por uma coisa completamente diferente, por uma coisa desconhecida. Talvez esse seja o certo. Se ele não sabe, porque não sabe se expressar. Ele vai se expressar, não, eu resolvi ir por uma outra coisa que eu sempre errei fazendo essas escolhas. Mas o que ele falou de se assustar... Vou escolher o oposto agora pra ver se dá certo. Mas o que ele falou de se assustar não é nisso. Ele falou que ele se assusta de ter que tomar decisão. De ter que tomar decisão porque ele sempre erra. E aí nisso tá a Molly falando lá no lounge que ela confia na intuição dela, que não costuma falhar, mas por que tá demorando tanto pra terminar? Porque uma colega dela falou, ele não falou que ia terminar com ela, ele já tá 1h30 lá conversando. Tcharam! E aí nisso chega a Lauren no lounge e aí a Madison vai conversar com ela, porque a Lauren faz questão de chegar toda animada também dessa vez. Geralmente ela chega quietinha, dessa vez oi, tudo bem? Aí a Madison vai conversar com ela e pergunta como foi. Tanto ela sabia que era ela, que ela senta pra conversar. Você deve estar achando estranho sentar aqui. Ela vai falar uma coisa assim. Porque tem uma hora nessa confusão toda que a Molly fala que ela estava desconfiada que fosse a Lauren. Que ela achava que fosse... E aí ela comenta lá com uma das colegas quando a Lauren tá indo que ela achava que fosse a Sarah, mas que a Sarah, que é o que eu falei, que a Sarah falou que não conversou com o Dave, ela começou a desconfiar que fosse a Lauren. E aí, lá no lounge, esse papo rola, e aí a Madison vai lá e pergunta pra Lauren como ela tá, e a Lauren fala que tá muito bem. Aí a Madison fala, a Molly tava aqui dizendo que ele falou que ia terminar com a pessoa. E aí a Lauren falou, foi justamente o contrário, foi totalmente o contrário lá, enquanto a gente estava conversando. Na verdade, foi algo bem diferente, e que ele negou ter dito que ela era a número 1. E aí a Madison disse que ele devia estar brincando com as duas, então, e aí a Lauren acabou concordando. E aí, quando ele chega no lounge, ele é perguntado mais uma vez quem é a número 1, e aí ele fala que é a Lauren. Ele fala que
que era a Lauren. E a Lauren fala no lounge dela que ela não se acha burra, mas também não acha que a Molly é burra. Ela fala de novo essa questão da burrice, né? E aí a Molly, então, vai conversar com o Dave. E aí ela chega falando, dia estranho. Aí ele, muito estranho, passei as últimas horas chorando. Aí ele falou, estou com medo por causa da nossa conversa de mais cedo, como posso ter mudado tanto de opinião. Aqui a Molly já sacou que a casa estava caindo. Quando a outra chegou lá, ela já também deu uma sacada. E aí ela fala, você falou que iria terminar com a outra pessoa. Ele fala, eu não falei que iria terminar. Disse que passava pela minha cabeça que a ideia não era absurda. Ele usou muito o jogo de palavras assim. Aí, nada a ver. Ou ele é idiota mesmo, ou ele é manipulador. O tempo vai dizer. E aí ele fala pra ela que quando eles estão nos encontros ele sai muito bem, mas quando ele vai pros outros ele se sente pressionado. O que eu achei uma baita de uma sacanagem com a Lauren, porque a Lauren não estava pressionada ele tempo nenhum. Ela só pressionou ele nessa última. Porque ela queria saber se estava fazendo papel de otário ou não. Eu vou te falar, podemos botar na thumb, ninguém vai casar. Tu acha, amor? Amor, tem o Tarzan. Só se for o Tarzan, que eu vou te contar. E aí o casal da Virgínia pode casar também ainda, de repente. Eu tô achando que isso aí... E aí ladeira abaixo. Ele fala, né, que... Ela fala, na verdade, que... se você acha que tem algum motivo para indecisão, ela pergunta para ele, né, se ele acha que tem algum motivo para indecisão, mas que não precisa dizer para ela especificamente. Uhum. E aí ele fala para ela que ele tenta não tomar as decisões dele pelos sentimentos. Ela fala, mas essa é a maior decisão que você tem que tomar por causa dos seus sentimentos. Então você foi fazer o que neste programa, abençoado? E aí fala, se você está preocupado com o que a gente vai sentir, o que a gente vai dizer, não se preocupe comigo, você precisa... E aí ela pergunta, você precisa de tempo para decidir? Aí é isso que é muito confuso também, até a página 2 que é confuso, né? Que tu vê que realmente o cara tá ali num remezinho. Aí ela pergunta, você precisa de um tempo para pensar melhor? Ele fala, é isso que eu estou tentando dizer. E aí, eles ficam nessa conversa, ele fala para ela que acha que a Lauren e ele tem uma relação emocional mais forte. Do nada ele solta essa. E aí ela fala, então, você já tomou a decisão. Aí ele, mas odeio que seja eu tomei a decisão. Segura esse rojão, meu amigo. Tu quer pedir alguém em casamento... Outro homem frágil, entendeu? Pessoa frágil, espera que a mulher tenha força para resolver a vida dele e as confusões que ele mesmo se colocou, entendeu? Porque se ele já tivesse feito uma opção, já desde o início, deixado claro que ele estava mais interessado por uma ou por outra, não. Ele deixou o reme-reme e ele massageando o ego dele de todo dia ter um monte de mulher para conversar, ele se sentiu gostoso. Ah, tem 2 mulherão. Porque todo mundo sabe que no Casamento às Cegas não vai ninguém feio. Todo mundo é bonito. Todo mundo é bacana. Entendeu? Pode ser que você não seja tão padrãozinho, mas eu acho que todo mundo tem uma aparência bacana. Todo mundo é bonito no Casamento às Cegas. Aí, quer dizer, ele sabia que eram 2 mulheres bacanas, bonitas, que estavam interessadas nele. Ele estava se sentindo. Entendeu? E aí ele pergunta pra ela como ela pode estar tão tranquila em relação a o que está acontecendo. Ela fala que não está tranquila. Mas só que ela vai ficar chorando ali na frente dele. E que ela sabe que não vai... se a pessoa não vai decidir por ela, não é a pessoa certa pra casar com ela. Não, e a sorte dele é que ela também não foi mexer com a cabeça dele. Porque se ela vai mexer com a cabeça dele, ele ia ficar ele ia de novo entrar no parafuso e dizer, então é melhor eu terminar com a outra, né? Então vai embora que eu vou terminar com a outra e daqui a pouco eu falo com você. Porra, eu vou te falar, ele ia ficar num looping eterno. E aí, as duas ali, pelo amor de Deus. Mas eu acho que a Lauren também não ia... Sabe o que a mulher fazer? Falar assim, lutem por mim, gostosas. Aí ele ia fazer foi o sonho dele. Exatamente, é o que ele ia gostar. E aí... A ganhadora me levará de prêmio. Tu nem é nem bonito pra esse ponto. Tu nem é partido nesse ponto. Não, ninguém é bonito pra esse ponto. Tu nem lê um livro. Ele nem lê, mas não interpreta, é diferente. Nem lê uma poesia. Ele consegue juntar as letrinhas, mas ele não consegue interpretar. E aí... sério? Eles vão continuar conversando lá. E aí ele pergunta alguma coisa de como... ele não entende o que ela fala. Ele, como assim? Você vai querer que eu termine com você porque você não vai terminar comigo? Aí ele do nada solta. Mas eu achei que fosse isso que eu tivesse acabado de fazer.
Ah, então tá. Tadã! Porque ele já tinha terminado com ela. É que ela quis ter o reforço dele falar. Ela já tinha deixado claro que sim, que ele ia escolher a Lauren. Aí ela vai e volta no assunto que é pra reforçar e ver realmente se é isso que ele ia dizer. Porque ele não falou com todas as palavras. Ele deixou nas entrelinhas e pra ele tava bom o suficiente, mas ela vai e cutuca, entendeu? Mas assim, gente, E aí ela homens chega são no, esses, ela pelo chega amor de no Deus? lounge e vai conversar com a Lauren. Aí a Lauren, oi. Aí a Lauren rindo, a Molly chega lá, oi. Aí a Molly, oi. E ela pergunta, como você tá? Aí a Molly fala que tá bem. Aí a Molly vai sentando assim, ela, vamos conversar só se você quiser. Ela, não, vamos conversar sim. E aí, inclusive, a Molly fala pra ela obrigado por aceitar conversar. Aí nisso ela já tá chorando, o que ela não chorou na frente do Dave, ela acabou chorando na frente da Lauren e fala, ó, fui sincera e disse que queria alguém que me quisesse. E aí ela, inclusive, pede desculpa pra Lauren e fala, Lauren, eu não sabia que era você, o tempo todo eu achei que fosse a Sarah. E aí desculpa por tudo que eu falei na sua frente, achando que fosse ela, as coisas que eu falei devem ter sido difíceis pra você. Agora eu entendo porque que você começou a se afastar e começou a se fechar. Aqui entra o que a Ana falou. Não acredito. também não. Eu tenho pra mim que a Molly sempre soube, Sempre desconfiou. pelo menos desconfiou que a Desconfiava, Lauren era sim. uma das que estavam conversando Sim. com ele. Sim. Principalmente quando a Lauren fala ali na frente de todo mundo, e isso foi antes inclusive dela ir, né? Quer dizer, isso foi depois dela ir quando a Molly falou que ele tinha dito que ia terminar com a outra, que ela fala que a mulher que está conversando com o número 1 dela faz muita questão de deixar claro. Então ali, ficou claro não que só isso, todo o comportamento dela diante daquelas situações, ela nunca escondeu que estava desconfortável com o que ela estava contando. Aí é só somador, gente. Não precisa fazer muita força, não. E aí a Lauren fala, ó, pra ser bem sincera, foi por isso que eu me afastei mesmo. E aí a Lauren, eles estão conversando, a Lauren fala, mas aí foi isso, então ele foi embora do programa? É a Molly, não, ele escolheu ficar contigo. Aí a Molly ficou olhando assim. E aí eu comentei com a Ana, a Molly me lembra muito a atriz do The Office, que namora o Jim. Então algumas caras que ela faz me lembra muito uns momentos do The Office, assim, só falta eu tocar a musiquinha no final. E aí a Lauren pede desculpa pra ela e fala, desculpa, você será aqui, mas quando eu voltava de lá, ou quando você voltava, eu pensava assim, quem de nós é a maluca? Porque eu tô sentindo uma coisa... O outro que é safado! E aí a Molly concorda com ele, e aí ela até fala, não, mas ele é bom em validar os sentimentos dos outros, Descarado. mas não deixe isso influenciar na sua decisão. Né? E aí a Lauren fez uma coisa que eu gostei até a página 2, porque ela vai dizer assim pra ele, né? Porque ela podia muito bem fazer o que às vezes umas doidas fazem, que é simplesmente depois que o cara fez o inferno, a outra resolveu ir embora e chegar lá toda sorridente, como quem quer nada. E aí a Lauren vai conversar com o Dave e fala, ó, ela chega lá até séria e ele fala que depois que eles conversaram ela começou a chorar e ela falou, ó, você prometeu pra ela que ia terminar com a outra pessoa? Aí ele fala que não, mas que não lembrava ao certo como falou, mas que poderia ter pensado na ideia. E aí a Lauren falou, ela estava muito magoada, porque você de alguma maneira faz ela se sentir como número 1. Você nunca disse pra ela que era número 1? A ele, você é minha número 1 desde o começo. Como saber? Não tem como saber, porque ele falou pra Molly. Porque assim, ela só vai saber quando ela assistir o programa. Agora. Ela tá vendo agora. Agora ela tá descobrindo junto com a gente. Vocês têm noção de que ela tá descobrindo junto com a gente? É o que eu tenho pra dizer. Esse reencontro pode prometer. Tá? Eu espero que realmente... Mas acho que já vai ter muita coisa já lá no programa, pelas cenas dos próximos episódios, né? E aí eles vão ficar conversando e tal, aí ele fala pra ela que parte das coisas que assusta dele é como a irmã dele vai reagir, e a gente já sabe como a irmã pode encher a paciência realmente. E aí ele acabou lendo pra ela algumas anotações que ele fez no caderno dela, porque quando ele fala pra ela que ela sempre foi a número 1, ela fala que pagaria R$5.000 pra poder ver o caderno dele. E aí eles ficaram lá, ela fala pra ele que ele permitiu que ela pudesse baixar a guarda, e aí no outro dia eles vão lá ficar conversando, que não sei o que, e aí ele pede ela em casamento, blá, blá, blá. E ela aceita.
Quando eles vão se encontrar, ela fica insegura, porque ela lembra dele falar alguma coisa sobre que só tem namorado mulheres muito bonitas e dela de alguma maneira não ser Que ele suficiente. vivia nesse mundo da beleza. E tal, mas quando eles se viram, eles deram um abraço longão e tal, inclusive. Demoraram a se beijar, inclusive, mas ficou um climinha estranho ali. Tem algo ali é isso aqui que não tá... Que fica ali, ó. Entendeu? Porque não teve a frase do tipo, preciso juntar o rosto com a voz, que é o prenúncio da bosta. Eles se beijaram, se elogiaram, fizeram um carinho no outro, conversaram. Ele falou sobre os receios dele, ela conversou sobre o que ela tá sentindo e tal. Mas fica alguma coisa ali que... Eu acho que tem reflexo das últimas conversas, que não foram tão legais. Eu acho que assim, porque assim, se eles não tivessem com essas brigas e tudo mais, o certo era um momento assim, de felicidade, de se encontrar, de se conhecer. Tipo o que aconteceu com a Mônica e com o Joey. Entende? Que estão vibrando de conhecer um ao outro, estão se conhecendo, se apaixonaram. Só que, cara, ele acabou de vir de um terreno péssimo. Sabe? E ela acabou tendo se confrontar com a outra dele. Sabe? Um troço muito horrível. Horrível. Péssimo. E aí vamos pra Mason. E aí eu tenho que dizer até uma coisa que o pessoal tá comentando. Tem um pessoal comentando lá na rede vizinha, de vídeo curto, que acha que a fórmula já deu o que tinha pra dar. Que já tá provado que não tem mais como. Eu duvido que eles vão levar isso a sério. Vai ter muitos anos ainda de casamento. Vai, até porque eles estão fazendo em outros países. Eu acho que uma coisa que eles precisam fazer melhor é o recrutamento. O recrutamento. Escolher melhor o elenco. Dar uma bisoiada nas redes sociais, entendeu? O cara apareceu, já pipocou lá nas redes sociais lá o pessoal falando, não do Dave, né? Do outro lá. Ou até de repente contratar alguém da cidade para esse recrutamento e essa pessoa fazer uma pesquisa assim mais... Botar uns detetives. Uma pesquisa social, entendeu? Uma pesquisinha. Assim, gente, olha só, problema todo mundo tem. História e, sei lá, esqueleto no armário, de repente muita gente tem, mas eu digo assim, a pessoa ter um passado negativo de relacionamento, a pessoa pode mudar. Beleza, eu acredito que todo mundo pode mudar. E quero crer que as pessoas podem mudar e evoluir e crescer. Concordo. Mas... há quanto tempo que isso aconteceu? Enfim, eu acho que no mínimo deveria ter eu não sei se deveria ter testes psicológicos melhores, enfim, contratar um antropólogo, sei lá, alguma coisa para melhorar isso aí, porque, de novo, eles têm escondido bastante a vontade de ser famoso. Eu não consegui detectar, ninguém ali queria assim, estou vindo aqui para aparecer, para ganhar fama. Não consegui detectar assim fortemente, não. Mas, ao mesmo tempo, também não está muito claro para mim que as pessoas foram em busca de um relacionamento sério. Não senti isso também. E aí o Mason vai conversar lá com a Madison, e aí ele fala que pensou muito no que a Madison falou para ele e que ele queria seguir a intuição dele. E que toda vez que ele pensava nela, parecia ser o certo. Aí a Madison fala pra ele que ele, na verdade, parecia ser muito evasivo. E aí ele fala pra ela que estava comprometido com ela. Aí quando ele fala isso, ela faz uma careta do tipo, ferrou. Eu já tô me comprometendo com o outro lá. E aqui, no caso, né, principalmente Mason, Alex e Madison, a Meg fica meio de fora nesse sentido. A edição... nessa história de tentar criar uma história, criar um enredo, um triângulo, deixou a parada bem confusa ali, porque aconteceram umas conversas que não estão sincronizadas ali. Algumas situações ali não estão sincronizadas e a história ficou confusa. Que não foi esse triângulo todo, né? Ou pelo menos tão longo quanto pareceu que foi. Mas que existiu, indiscutível. E que, sem dúvida nenhuma, a Madison se divertia com o Mason. Por isso que deixou rolar. Mas eram conversas triviais. Como você falou muito bem, que eu estava pensando, flerte. Todo dia era um flertezinho, que é divertido, que é legal. Mas a relação de verdade que ela estava construindo era com a Alex. As coisas difíceis de serem contadas, de serem faladas, de serem enfrentadas, ela estava construindo com a Alex. Outro capítulo daqui a pouco. E aí,
ela fala que não esperava que ele chegasse a uma conclusão e que gostou de ouvir isso. Como é que ela pode ter gostado de ouvir isso? De novo, por causa da edição, se a edição mostrou ela combinando com um cara que eles iam ser exclusivos. Não era nem pra ela estar conversando com ele mais nesse troço. Ficou confuso. Entendeu? E aí, logo depois, eles foram pra falar de safadeza. E começaram a fazer piadinha de duplo sentido sobre sexo, essas coisas todas, que as conversas do Mason sempre caem em sexo, sendo que dessa vez foi ela que puxou, né, para que fique claro. E aí ela fala sobre Bíblia, que ela decorou a Bíblia, que ela ganhou um torneio estadual, inclusive no Missouri ou Mississippi. Eu acho que foi Missouri que ela falou mesmo. Sobre a Bíblia, né? E aí depois falaram de safadeza de novo. E aí ele falou que se ela não quisesse falar sobre o assunto, ele entendia, que não tinha problema, mas que ele gostava de falar sobre isso. E aí ela perguntou pra ele como ele achava que ela era, ele falou, E aí questão física, né? Ele, acho que você será incrível. Jura que é essa a resposta que você vai dar? A garota quer que você descreva como você acha que ela é e pra você não se comprometer, tu fala, acho que você vai ser incrível. Aí ela respondeu, não, isso eu sou mesmo. Né? Pode me dar um pouquinho dessa água? Claro. Obrigada. E aí quando eles saem pra conversar, quando eles vão embora, a Madison encontra a Sarah no corredor, a Sarah pergunta como foi, e aí a Madison fala, olha, ele disse que quer se comprometer comigo. Aí a Sarah, você é o número 1, ela não, o número 2. Aí a Sarah, ih! Aí ela, pois é. E aí nisso, ela vai conversar com o Alex. Nessa conversa com o Alex, ela chegou lá, tinha fruta pra ela ficou toda emocionada, aí eles falaram como ela imaginava que seria a casa, eles falaram que ele falou que queria ter uma casa, aí a Madison falou pra ele, você precisa ter uma casa, ele, nós precisamos ter uma casa, vamos enfeitá-la. Não dá pra entender. Não dá. E ela ficou toda boa com isso, tá? E aí eles começaram a falar como eram as relações passadas dela, eles falaram sobre paixões, namoros. Uhum. Ela comentou que achava que ela nunca tinha se apaixonado antes, até por isso nunca casou. E aí ele comentou com ela que eles tinham tido uma conversa dura no dia anterior e que ele podia ter sido meio rude conversando com ela, ou que estava tentando fugir. E aí e disse que aceitava ela como ela é. E aí ele disse que aceitava ela como ela era e que estaria ali para apoiar. Ele tá o tempo todo propaganda enganosa, dizendo que vai estar com ela, tá validando, que aceita ela, que entende, pedindo desculpa se pareceu rude. E aí ela falou que aí o cara da extrema gentileza. A gente... Pelo amor de Deus. E aí ela agradeceu e disse que quando chegou no encontro anterior tinha ficado triste de não ser a voz dele, no encontro que ela teve com o Mason, né? E que acabou não se empolgando nesse encontro. E aí ela falou que estava dando um tempo para entender o que sentia pelo outro e viu que era amizade, isso ela ainda se referindo ao Mason, né? Não, amor, isso ela falando do red flag em tudo. Dela com ele? De todos eles. Então tá. E que ela quer ficar com o Alex, né? Falou que quer ficar com ele e que perguntou se ele se sente pronto para continuar a relação deles. Ele falou que achava que sim. A gente vai ver que ele tem muita certeza disso. E aí ela fala que, obviamente, que eles viveram muitas coisas, mas que ele sempre foi o número 1 dela. Aí ele, desde o começo, ela sim, aí ele, me sinto honrado. Então você é minha namorada? Putz, grila. Eu vou lendo, eu vou lembrando. Vai dando ranço, e a raiva e o ranço vai aumentando. Eu imagino ela assistindo isso. Porra. Aí ela, sim, aí ele falou que estava... Aí nisso ele falou, então a gente já pode saber com quem a gente está conversando, né? Aí ele falou que estava conversando com a Meg, com a Mônica e com a Sarah. E entra muito aquilo que a gente falou da edição, né? Da edição escolher o que vai mostrar. E ela falou que era curioso ele estar conversando com a Meg, porque ela sabia que a Meg estava conversando lá com o Mason. E ela falou que tinha que terminar com o Mason. Aí o idiota, o que ele deve falar pô, vai ser um momento difícil, mas beleza. O que ele fala é, nossa, que pena, ele é tão legal. No final, tinha que ficar Alex e Mason juntos.
É verdade. No final, os dois tinham que ficar juntos, entendeu? Porque o que esse Alex vai ficar babando o Mason toda vez que tá falando com a Madison? Ou o Alex ficar com o Mason. É o que eu tô falando, É que isso o Alex aí. tinha que ficar com o Mason. É isso aí. Porque ele, toda vez que ele vai falar do Mason com a Madison, é só elogio. Parece que o Mason é perfeito, entendeu? Que ele queria que ela ficasse com ele. Gente, gentileza é uma coisa. Ser educado é uma coisa. Ser compreensivo é uma coisa. Agora, ser idiota é E outra. aí a Madison fala, mas não é você. Porra, a Madison tá dando a dica do tipo assim, cara, né, vamos cortar o assunto. Aí ele, eu acho que eu sou especial. É muito especial mesmo. E ela falou que ele falou coisas que deixaram ela com receio de magoar alguém. E aí ele falou, a gente resolve isso depois. Uhum. E aí quando ele chega no lounge, ele chega todo animado, falando, tem uma namorada. Aí todo mundo, que não sei o quê. A comemoração deles foi tão alta que as garotas no lounge escutaram. E aí quando... Porque ele deve ser o queridinho de todo mundo ali, né? Todo amiguinho E aí, de todo mundo. quando a Bonzinho Madison demais. chega no lounge, as garotas falam. O que aconteceu lá? Que os caras... A gente escutou daqui a comemoração deles quando terminou o encontro de vocês. E ela fala que ela tava... A garota até falou, nossa, você tá chorando de felicidade e tal. E aí ela fala que ela estava namorando com o Alex. Aí nisso a Meg já arregala um olho. Todas as garotas vibraram, todas as garotas deram parabéns. Ela pediu para elas não comentarem com os caras, né? Porque ela ainda precisava resolver com outra pessoa que ela estava conversando. Que ela vai terminar com outra pessoa e a Meg fala com uma das amigas da que volta assim: ela vai terminar com o meu número 1. E aí as garotas falam: ela tá conversando com o outro cara que ela tá conversando, é o cara que eu quero, é o Mason. E aí elas falam, nossa, isso vai ser estranho, né? Quando você vai chegar lá e vai falar... Aí ela brincou, não, eu vou falar, sua namorada tem um namorado. Aí ela falou, não, vou deixar eles se resolverem. Só que ela fala, agora tem um problema. Eu nunca vou ter certeza se ele me escolheu porque me escolheu realmente, ou se porque foi dispensado pela outra. Porque ela fala, eu queria alguém que me escolhesse, alguém que me quisesse, alguém que tivesse certeza sobre mim. E aí ela não vai ter nunca essa validação com ele. E nisso... E na verdade ele não escolheu ela. E o Alex vai conversar com o Devin, né? E fala que sabe quem era o cara que ela tava conversando também. E que era esse cara achava que a Madison, dizia que a Madison era a número 1 dele. E que era o Mason. Aí nisso mesmo chega pra conversar com ele, pô, parabéns, cara, que não sei o quê. Tudo bom, felicidade. Isso, aquilo, outro. E aí vamos agora pro Mason de novo. E aí porque o Mason e a Meg vão conversar. Não minto, não é agora não, desculpa. Volta a Madison com o Mason. O Mason lá chega todo cheio de coisa pra dar café da manhã. Pra dar de café da manhã. Nisso, tá o Alex dando o maior apoio pro Mason antes dele ir. Fala, não, cara, vai lá. Boa sorte, eu acho que você tem que se entregar mesmo. Se é o que você sente. Eu não sei nem se é isso que você falou. Que no fundo, ele já estava querendo fazer de alguma maneira a Madison escolher o Mason. Pra ele não ter que se indispor com ela. E ele, com ninguém, ficar bem na fita, entendeu? Não, sim, mas muito mais com ela, por causa do que ele vai fazer. Aí o Mason, obrigado, que não sei o que isso, aquilo. E a gente precisa dizer uma coisa, eu também tenho pra mim que o Mason sempre desconfiou que era o Alex. E aí, é bizarro, é quase patológico a frieza que esse Mason tinha conversando com o Alex, porque parece, se ele realmente sabia ou desconfiava, cara, ele fingia e falava, desejava boa sorte. O Alex também quase patológico nessa necessidade dele de ser simpático, de ser bonzinho, indo apoiar, indo dar força. Isso é reflexo do bullying. Ele tem uma personalidade muito querendo agradar para ser agradável para que gostem dele. E porque o Alex porque ninguém gostava dele, né? Então agora ele tem essa personalidade. É complicado. E aí,
Quando ele chega lá para conversar com a Madison de novo, ele preparou quase um brunch, né, para ela, várias coisas. E aí ela já ficou sem graça quando viu. E ele até comentou, eu não sabia se era exagero ou não da minha parte, mas eu resolvi arriscar, que não sei o quê. E ela fala, eu achei que você já soubesse. Mas... Ele se faz de desentendido, e ele já sabia. Ele sacou, né? Quando ela fala isso, ele sacou e a gente desconfia que ele já soubesse, mas eu resolvi seguir os meus instintos. E aí ele falou que achou que pressionou ela quando falou que ela era a escolha dele. Assim. Ela já faz uma cara tipo, como assim? E que não foi justo com as duas ele ter falado aquilo pra ela. E aí ela questiona, porque a gente diz o seguinte, ó, não é verdade, não, você não era a minha primeira, ela questiona, então por que você falou isso? Você falou, mas não falou sério, por que você fez isso? Mas eu meio que percebi por causa do jeito que você falou. Ela falou que ele era ilusivo, a galera gosta de usar palavras diferentes nessa edição, né? E aí ela fala, ó, não deveria ser eu a te falar isso. Mas a Meg e eu, a gente conversou, aí nisso ele já faz uma cara de... E eu devo te dizer que talvez você perca as duas. Bem feito! E aí ele fica com uma cara de, meu Deus do céu. Aí ele fala pra ela, né, ela fala, você ficou segurando essa relação o máximo que pôde, precisava ter tomado decisão. Mas eu não quis ficar segurando as relações até o final. Ela falou pra ele, ó, faz parte do programa, realmente a pessoa fica com uma dúvida, tem que conversar para escolher, mas você deveria ter escolhido, ter tomado sua decisão mais rápido. Aí nisso, eles vão embora. Ele até meio frio, né? Até, não vou nem questionar porque ele foi frio agora, mas enfim. E aí quando ela chega no lounge das mulheres, ela fala para as garotas, ó, terminei. Ele foi até meio babaca e tal. E aí tá as garotas conversando e falam pra Meg. Eu falei pra ele, inclusive, que ele corria o risco de ter perdido as duas. Por causa disso, lá a Meg, meu Deus, mas você não devia ter falado isso. Que não sei o que. A Meg ficou meio horrorizada, mas ficou meio feliz também ao mesmo tempo, né? E inclusive ele falou pra mim que tinha se comprometido comigo. E depois disse que tinha se arrependido, que não era bem isso que ele sentia. E aí a Meg, tava as garotas todas conversando ali, né, sobre isso, aí a Meg falou, agora é uma questão até de orgulho. Aí a outra fala, a Virginia fala pra ela, cara, você precisa deixar o orgulho de lado aqui. Eu deixei várias vezes o orgulho de lado nesse programa. Que não. Ah, amor, o Devin, de repente, vamos com calma aí, tu também já tá condenando todo mundo, tu. Não apareceu nenhum problema deles na cena dos próximos capítulos do Devin e da Virginia. E aí, nisso, quando o Mason volta pro lounge, quem é que vai consolar ele? O nosso amigo Alex. Seu amigo, não é meu amigo não, o teu amigo Alex. E aí, eles vão conversar então, depois o Mason e a Meg, e aí a Meg fala, a gente tem muita coisa para conversar, e queria saber como ele estava se sentindo, porque ela sente que ele esconde algo. E aí ele disse que eles são muito parecidos e que ele não teve essa sensação de semelhança que ele tem com mais ninguém, só com ela. E aí ela disse que achava importante quando duas pessoas... quando uma pessoa amava, né, dizer para outra que tinha esse sentimento. Ela comentou, inclusive, conversaram sobre falar o que era o amor e tal, e ela falou que a bunda dela estava formigando, que isso acontece quando ela chegava perto de términos. Só que tem um detalhe, assim, realmente a gente tem essa conversa antes da Madison terminar com ele, tá? Naqueles trechinhos assim, ela realmente teve essa conversa antes, mas nada que vai mudar o resultado final. E aí realmente depois que eles vão conversar, depois que a Madison termina com ele, ela fala cadê? Tá aqui. Porque, de novo, tem nesse encontro, desculpa gente, é que depois desse encontro a Meg chega fazendo muita festa também, e a Madison fala que isso tira um pouco do tesão dela. E aí, mas deu pra vocês entenderem, né? Desculpa a confusão. E aí depois mesmo que a Madison terminou,
O Mason deixou flores lá para ela, deixou comida para ela também, lá umas frutas, e ela chegou dizendo que eles precisavam conversar. E aí o Mason fala, eu me declarei para ela, mas logo depois que eu fiz isso eu senti que eu estava fazendo uma coisa errada. E aí ele fala, você sentiu isso antes ou depois dela optar pelo Alex? Nessa hora, eu não sei nem se ele já sabia que era o Alex, inclusive. Mas eu só reforço o fato da gente ter desconfiado dele saber, porque ele nem reage Sim, não. quando ela fala que era o Alex, Não. sinal de que não era uma novidade para Sim. ele essa informação. E aí ele fala, só você tem um caderno, tem um 10 no meu caderno, eu coloquei logo no início, você é a minha número 1, desde o começo. Ele tenta salvar. Olha, gente, é como se uma pessoa estivesse tentando pegar um papel esgarçado, rasgado, e tentando colar. E só que aí ele usa água para fazer isso, o papel vai se desfazendo, vai se dissolvendo conforme ele vai tentando pegar os pedacinhos. Jesus amado. Ela fala, ontem não era eu, né? Sejamos justos. Aí já faz uma cara de tá brabo pro meu lado. Aí ele, não, mas quando eu saí da cabine eu sabia que era errado. E aí ela fala a Meg fala muito parecido do que a Madison falou para ela, inclusive. Não tinha problema você ter sentimentos por duas pessoas aqui, faz parte da dinâmica do programa, mas eu sempre deixei claro para você. Cadê aqui? Sempre deixei claro para você o que eu sentia e parecia que você sempre ficava na dúvida se tinha que me dizer se era mútuo ou não. Eu saí achando que o encontro era ótimo, mas quando eu parava para refletir, para pensar sobre como tinha sido o que você falava, eu pensava que você realmente nunca tinha demonstrado que estava igual a mim e que me validava. Aí o Mason fala, qualquer pessoa que tiver você será um sortudo. Eu não sei porque eu disse aquilo para Madison, mas falei. E aí a Meg falou que ele realmente gostava da Meg, e a Meg fala, eu amo ouvir isso agora, mas você não teve a chance de escolher. E eu acho que não vou conseguir superar isso, espero que você me entenda. E aí ela dá o pé na bunda dele. Né? Um pé na bunda com muita classe, inclusive, muito deve ser dito. Porque apesar dela ser a louca dos aliens, doidinha, é uma louca dos aliens com classe. Super sensata, classuda, elegante, e fez a coisa que é certa. Porque assim, ela aceitar ser o segundo lugar, e nesse ponto, acho que foi a coisa certa a se fazer, porque ele era um cara completamente perdido. E se ele tivesse ouvido a mesma coisa que a Madison ouviu, de que ele não consegue terminar as relações, ela já tinha metido o pé há mais tempo ainda. E aí ele fala que entende e que ele estava no mesmo nível que ela, sim, em termos de sentimentos, só que tinha outras pessoas em outros níveis. E aí ele fala que não consegue se imaginar nessa posição no jogo de ser a segunda pessoa. Você era a segunda escolha da Madison, você não consegue se imaginar porque tu não quer, porque tu era. Tu só se achava bom o suficiente. Desculpa, você só se achava bom demais para entender que estava nessa posição. Mas você era. Red flag. Tanto é que você foi preterido. E aí a Meg fala pra ele, é uma bosta. É uma bosta, ela repete inclusive, porque ela passou por isso. E aí ele fala, dói o coração saber que é assim que vai ser um dos maiores arrependimentos da minha vida. Aí ele, beleza, valeu, ela levanta, vai embora, não leva nem as flores dele. Ele também vai embora. E aí ele chega no lounge falando, rapaz, estou indo embora, valeu. E aí vamos pra Madison e Alex. Aí, Jesus tudo resolvido. Amado. Aí você pensa, ela já dispensou o Mason, vamos eles agora, eles vão conversar, vão resolver a vida deles, ele vai pedir ela em casamento, do jeito que ela mesma vai pedir ele em casamento, e vai dar tudo certo. Aí eles chegam, tem presentes lá, pra ele. Ele ganhou uma pedra que era a pedra, uma das primeiras, se não a primeira pedra da coleção de pedras que o irmão dela tinha. O irmão que faleceu e que ela resolveu manter a coleção para sempre lembrar dele. Ela dá um pincel dela para ele, para que eles possam pintar juntos. Ele dá um livro que a avó dele publicou com pinturas da história da Guatemala, das viagens que ela fez e que eles pintavam juntos. Então ele esperava que eles pudessem pintar juntos também um dia. Jesus, vai entender o ser humano. E aí ele pergunta para ela sobre o que ela não toleraria numa relação. Aí ela fala que achava que eles estavam alinhados. E aí ele fala, meu medo é você ser evitativa. Aí ele volta com essa... Aí eu comentei com a Ana, pra que ele tá voltando nesse assunto?
Aí Ana, é o receio que ele tem, né? É o medo que ele tem. Mas pra quê? Porque ele tem complexo de rejeição. Porque peraí. ele sofria muita rejeição. Ana, solta a mão da mulher então. Solta a mão da mulher. Se ele já tinha sacado lá, quando ela falou a primeira vez, que ele não ia conseguir lidar com aquilo. Ele achou que ia, né? Pelo amor de Deus. Agora, assim, não sei como que isso chegou, porque assim, o cara vinha num papo, vinha no ritmo, vinha falando de relação, de futuro. De construir casa junto. Do nada. Eu vou falar. No mesmo dia. É porque você não tá acreditando em mim, mas eu sei de onde isso veio. Você não tá confiando em mim, mas... Fala aí. E aí ele fala, e se um dia você resolver pegar um avião e ir embora? Aí ela fala, eu ainda estou aqui, não estou? Gente, ninguém tem essa garantia. Aí ele fala, Tu pode sair daqui, acabar de gravar e ir embora. Bom, não, fica tranquilo. E aí, espero que você não esteja me usando como espelho, inclusive. E aí, eles foram falar sobre o Mason. Ele começou a falar do Mason, começou a falar sobre como o Mason reagiu. E aí ele começou a dizer, não, o Mason tinha um lado dele, mas ela foi babaca comigo, ele foi babaca comigo. Ele me magoou. Ele me magoou, ele é chato realmente, mas é preciso tentar entender o lado dele. E eu falando pra Ana, o que ele tá fazendo, Ana? Por que ele tá fazendo isso? E a cara dela murchando. Ele, não, porque ele era um cara legal, de repente ele entendeu, a gente só tem o lado dele da história. Eu pensando assim, como que só tem o lado dele da história se ela acabou de te contar a versão dela? Não, gente, e como que ele vem, cara, como que ele vem de dar presente pra falar do Mason? De dar o livro da avó. E aí ela fala pra ele, né? Entendo que você seja compreensivo, mas parece que você está me invalidando. Ele me magoou e você diz que o que ele fez é válido? Não quer. Aí ele foi falar ainda lá, não quero continuar falando sobre isso. Aí ele, do que você quer falar? Aí ela já soltou um não estou no clima. E aí ele, vamos falar sobre o Natal então. Como você imagina o Natal daqui a 20 anos? A pessoa como jura? Jura que depois da bosta que tu fez, tu resolve conversar sobre como vai ser o Natal daqui a 20 anos. É sério mesmo? Aí ela, não consigo pensar no futuro agora. E aí eles vão começar a conversar, ela vai começar a ficar batucando nas coisas. E ele, esses batucos são você? Aí ela, tá te incomodando? Ele, um pouco. Aí ela vai tentando parar de batucar, mas ela vai batucando nos lugares, você continua batucando, e ela, continua, que não sei o que, ele complicado. Aí ele falou, acho que sou muito compreensivo, que não sei o que. É insuportável. Aí ele, vamos falar sobre viagem. Ela, não sei se quero falar sobre viagem com alguém que eu não sei mais se é a minha metade, porque sinto que você está hesitante. Aqui, essa parte daqui, eu estava achando que ela que ia dar um corte na relação. Por causa disso que estava acontecendo. Aí ele, fico hesitante pela falta de comunicação. Aí eu fiquei pensando, cara, essa mulher deve ter sido uma das que mais expôs a vida num programa desse tipo. Sem dúvida. Ela sempre deixou claro o que ela sentia, ela sempre deixou claro os problemas que ela teve, ela sempre foi muito clara em tudo. Era quase uma sessão de terapia. E você diz que tinha receio dela não estar sendo clara, que o problema era a comunicação, inclusive. E ele fala que se imaginava morando com ela, tendo uma família, e que estava comprometido com isso. Ele fala que estava comprometido com isso, né, Cláudia? E que só não quer viver brigando. Aí ela fala, não posso garantir que a gente não vai ter discussão, que a gente não vai brigar numa relação agora. Mas eu acho mais importante não é a discussão, mas como vai se resolver. Como que vai se sair depois dessa discussão. Ele fala, meu problema é a comunicação, você pode garantir que nunca teremos esse problema? Ninguém pode, ô infeliz! Ninguém pode garantir isso. Até tossi, cadê minha água? A não ser que ela fosse idiota e dizer, não, garanto sim, vai levar, eu garanto. Aí ele ia fazer o quê? Ia casar com ela? Cara, você que tá em casa, tu não discute às vezes com a pessoa do nada, achando que tá tudo bem e acaba discutindo? Uma coisa que é boba, de repente, se torna um problema, gente. E ele querendo que ela ali naquele programa, depois dela já ter feito o que fez... Depois... Aí ele fala, porque eu já tive muitos problemas, muitas brigas. Mas, porra, cara, todo mundo tem. Bem-vindo à vida adulta. Ele parece que quer viver num mundo de bolha, de faz de conta, onde todo mundo se compreende, todo mundo se ama, onde o ET desce e abraça você e você diz pra ele que te ama. Enfim, cara, eu já achava isso muito estranho.
E aí ela fala, ó, não posso prometer que eu vou ser boa o suficiente pra você, eu só posso garantir que eu vou tentar fazer o meu melhor. Aí ele vai ficar falando umas coisas lá, ele fala, eu não sei se a gente tá no ponto de ser noivo. Aí ela olha assim, ele fica falando, ele, não, você Como é legal, que é? que não sei o que. Cara, que nessa isso, hora, assim, aquilo. eu sei como é que ela. Eu, sinceramente, eu já teria medo do como é que é? É porque eu acho que Como ela, é que eu é? acho que Tu ela é não babaca. esperava. Eu ia falar. E aí ele fala que Pelo eles são amor de legais, mas que eles sentem que ainda precisam acertar algumas coisas. Eu falo, eu não quero ficar ouvindo isso. Aí ele fala, eu gosto muito de você, só quero que você seja feliz. Ela fala, você também. Ela chega no lounge chorando, ela fala pra garoto, tô indo embora. Garoto, como é que é? Como assim, gente? E aí ela, não tô preparada pra falar agora, foi muito bom estar com vocês. E ela vai embora. Ela ainda vai aparecer de novo naquele reencontro que tem lá antes do casamento. O Alex vai aparecer, a Meg e o Mason vão aparecer também, inclusive aparecem de mãos dadas. Então essa história ainda vai dar muito pano pra manga, Ô, Jesus. porque a Madison fala que alguém ali é mentiroso. A gente não consegue descobrir de quem ela tá falando, mas ela fala que alguém é mentiroso. O que eu sei é que o Alex é um idiota, gente. Muito Vamos lá. infantil. A garota... Iludiu ela o tempo todo. Total irresponsável afetivo. Porque ele vem construindo uma relação. E ele vem dando garantias. Aí depois que ela se sente confortável, com todas as Confiante. garantias que ele deu pra ela. Termina com o cara entendeu? lá com o outro. Ele vai construindo, deixando que ela construa um castelo e tal. E Pede no ali final, namoro, diz que quer construir uma casa com ela, é como diz se que eles no vão final viajar. ele deixasse ela construísse um castelo como fosse, no final ele só tinha que entrar com a porta e ele não entra com a porta. Por ele isso não que consegue tocou sair o dali. Wrecking Ball. Por isso que toca o Wrecking Ball o trailer. Agora eu entendi, eu fiquei tentando por causa dessa música. Porque no trailer, no clipe dessa música, é o clipe que a Miley Cyrus vem com aquela bola de ferro que destrói as coisas. Por isso que eles botaram o Wrecking Ball. E assim, eu até acho que o estopim pra essa loucura dele foi quando ela termina com o Mason. Que ele, em alguma maneira, na doideira dele, achou que ela estava sendo evitativa com o Mason também. Só que, meu filho, na dinâmica, ela precisava ficar ou com ele ou contigo. Ou ela terminava com ele ou contigo. Era isso que tu queria, que ela terminasse contigo? Vai lá e fica com o Mason então, cara. E vai ser feliz com o Mason. Porque o Mason não é evitativo. O Mason é justamente o contrário. Ele não consegue se soltar. Então é o par perfeito pra tu. Porque ele nunca vai conseguir terminar contigo. Tu não quer alguém que termine contigo. Então tá, fica os dois juntos. Vão formar uma família feliz. Viaja os dois juntos. Dá um livrinho da tua avó pra ele. Aí ele grava. Você folheando os livros da tua avó. Porque, pelo amor de Deus, cara, a garota contou que os pais, que a mãe não cuidava dela direito, que o padrasto faleceu, que os pais, quando tiveram que escolher entre ela e as drogas, preferiram as drogas. Tu faz esta bosta, tu deixa ela contar essa bosta toda que aconteceu na vida dela, tu faz ela se desvencilhar de qualquer outra opção do programa, pra no final dar um pé nela. Ele constrói. E todas as vezes que ela pede uma validação, uma garantia de que ele gosta dela e de que ele está disposto a enfrentar os desafios que ela tem com ela mesma da vida, e ele tá ali, ele não, vou estar sempre do seu lado, eu tô sempre aqui por você. Ele ainda faz o charme de preciso refletir. Aí ele vai pra casa, reflete e fala, não, tamo junto, hein? E quando chega o momento da decisão, efetivamente, eu vou te falar, é melhor agora do que depois. Sim. Agora eu tava pensando, dos males o menor. Será que é ele que é o problemático lá, que a garota falou no TikTok, mas não disse o nome? Pode ser. Porque eu estava achando que fosse a Madison. Pode ser. Mas eu já começo a desconfiar que seja ele. Pode ser. E assim, eu já sabia que a Madison ia terminar sozinha no final desses episódios, depois que eu fui editar o vídeo que saiu das primeiras partes. Mas eu fiquei, mesmo já sabendo o final, eu fiquei revoltado com a trajetória. Porque foi muito feio, gente. Assim, é uma responsabilidade afetiva muito grande. E, assim, o estrago que isso pode fazer nela, muito grande. E aí, depois quem vai pagar essa terapia? Entende o que eu tô querendo dizer? É um absurdo. E aí eu acho, de novo, gente, irresponsabilidade do programa com a escolha dos participantes.
E eles têm cada vez mais se mostrando isso. Já vimos, por exemplo, a gente não comentou aqui no último vídeo, mas a gente viu, por exemplo, que Emily e Santiago tiveram agora uma situação extremamente grave, né? De crime, né? Eles supostamente... Não, tô falando que é uma situação que, tendo acontecido, como ela descreve, é uma situação de crime. Supostamente ele teria batido nela violentamente. Tendo uma situação... Mantido ela em cárcere privado. Então, supostamente, teria mantido ela em cárcere privado. Não, amor, você já tá usando supostamente, eu só tô complementando. E aí, eu acho que, assim, isso é algo muito sério. Os participantes da temporada do Casamento às Cegas Argentinas, que eu sigo no Instagram, todos eles publicaram xingando ele. E assim, gente, ele já se mostrou... Ele, no próprio programa, ele já tinha tido uns episódios, uns momentos... Do nada a gente vai comentar. Rapidinho. E aí, de novo, assim, será que durante as entrevistas, será que no momento de preparação ele não mostrou isso? Será que as dinâmicas não deveriam ter sido suficientes para que ele pudesse mostrar esse lado? Porque, de novo, gente, é o caso que aconteceu aqui no Brasil com a Ingrid. Você expor uma mulher e dizer para ela, isso aqui é um ambiente seguro em que você pode escolher um homem de olhos fechados. E aí, no final das contas, essa mulher sai ferida. E não é a primeira vez que isso acontece. Então, assim, eu adoro Casamento às Cegas. A gente adora assistir e comentar. Porém, eu acho que isso precisa ser visto com maior cuidado. E isso, eu acho que é um problema da produção, que tem que ter. Porque não é possível que não tenha homem bacana no mundo. E assim, tem. Não é... O caminho que as produções estão escolhendo é o caminho mais fácil de evitar polêmicas no reencontro. Ou ainda, também assim, eu entendo que você precisa de ter personagens interessantes. Eu entendo que você tem que ter narrativas em enredo. Mas não é possível que você não tenha uma pessoa mediana, porque, assim, normal. No caso da Emily, inclusive, ela fala que enquanto estava sendo gravado, já tinha tido um episódio que é o que parece ser no dia que eles voltam da academia discutindo, que ele até tira o prato de comida que ela tá comendo lá do macarrão, pra gente parecer que foi o que ele fez ali só na hora, mas depois ela fala que ele não deixou ela continuar comendo. Entendeu? Então, aconteceram coisas ali. E aí, falando de coisas problemáticas, vamos voltar aqui pro Casamento às Cegas dos Estados Unidos, a gente tem a Sarah e o Ben. Gente, no primeiro vídeo a gente alertou, nesse daqui a gente já vai falar. O Ben dá desânimo escrever qualquer coisa sobre a relação do Ben com a Sarah, porque a gente sabe que eles não vão ficar juntos. O Ben contou para todo mundo como foi a jornada deles, ele vazou na internet, ele vazou para os amigos, porque o Ben foi o cara que, quando ele começou a aparecer gravando o programa na cidade, a galera começou a postar na internet. Olha só, esse cara é super problemático, esse cara arranjou problemas, esse cara magoou e deixou mal um monte de mulher na faculdade. O que esse cara tá fazendo no programa? E aí ele vaza, né? Ele vazou que ele ia pedir a Sarah em casamento, ele vazou que eles vão chegar até o altar, ele vazou que ele ia dizer não e que ele só não disse não porque a Sarah foi perguntada antes e a Sarah disse não antes. A gente vai continuar a acompanhar o que o programa está mostrando, mas a gente tem que acompanhar dentro dessa perspectiva. E aí algo que eu já comentei com a Ana, inclusive, é o seguinte: a Sarah, ela aparece muito mais como amiga das garotas do que ela quando está com o Ben. E aí ela é a garota do pôster do Netflix. O pôster que aparece os outros participantes é ela que está no centro. Ela está aparecendo muito mais do que qualquer outro personagem de qualquer outra edição conversando com as amigas no lounge, porque claramente o programa optou por limitar ao máximo a participação do Ben. E aí, rapidinho, ele dá tem um dia que eles trocam presentes entre eles, o programa nem mostra. A gente só vê ela lá com uma bola de beisebol, um buquê de flores e que brotou do céu. E aí você vê que eles esticaram os problemas e as edições fizeram uma mágica lá para aumentar os outros casais, o tititi, porque eles querem tirar o foco desse casal problema, que é um problema antes mesmo de entrar no ar. Então você vê que eles tomaram de repente uma decisão de focar em outros casais, em outros triângulos, em outros problemas. Beleza, mas a gente já sabe, gente, não tem como evitar isso. E assim, o Ben, ele vai dando os sinais dele, né? Porque, inclusive, eles são o primeiro casal a aparecer no quarto episódio. Ele fala que poderia atravessar a parede para abraçá-la. E aí pergunta pra Sarah se ela é a namorada dele. Ele fala que gosta, ela fala que ele fala que gosta dela, que a ama.
E ela falou, preciso conversar alguns assuntos que são importantes para mim. Tem gente que segue o canal aqui que acha, inclusive, que não deve, que esse tipo de assunto não deveria permear essas questões que tem lá no pod, mas quem acompanha a gente sabe que a gente discorda, a gente acha que é um tipo de coisa que, se é realmente tão importante quanto parece ser para Sarah, tem que ser debatido. E aí ela pergunta, por exemplo, sobre a questão do George Floyd, que foi o cara que foi... que deu início ao movimento Black Lives Matter. E aí ela pergunta o que ele acha sobre o Black Lives Matter, e ele fala que ele não se importa, que ele se mantém meio afastado para não precisar opinar. Gente, o Black Lives Matter foi um dos maiores movimentos que tiveram na história social, que tiveram na história recente dos Estados Unidos. Ou seja, se ele diz que ele ficou de lado, é porque não importa. E assim... Porque o movimento vidas negras importam. E aí eu fico longe dessa discussão, desse diálogo. Então, não importa. Das duas, uma. Ou eu tô nem aí pra qualquer tipo de coisa. É a mesma coisa. Ou eu não me importo especificamente com isso. Mas pelo papo dele, ele não se importa com nenhuma questão social. E uma outra coisa que eu ia dizer, assim, seria horroroso também se ele dissesse algo no sentido que eu vou usar aqui como exemplo, mas vai que diz, não me importo, acho uma babaquice, não é nada disso. Ele pelo menos vai mostrar que tem uma opinião. Ele simplesmente não tá nem aí. E no final fala, não, alheio. Mas aí o importante é dizer que acho que no fundo a gente tá na mesma página. Mas aí que tá. Entendeu? Que é estratégia. E não tá. Porque ela começa a falar, isso é importante pra mim, eu acho que tem esses valores, eu acho que tem essas questões, eu acho que tem tudo isso, e fala, não, acho que a gente tá Aí ela fala, direitos humanos e igualdade são uma coisa importante pra mim. Aí ele fala, eu nunca pensei muito sobre isso. Eu não debato. E aí ele fala, mas eu acho que a gente tá na mesma página. Ele simplesmente tá só falando as coisas pra ir mantendo a relação. Porque se ele fala que não tá nem aí pra ela, pra isso, que não pensa diferente dela, ela fala, isso é importante demais pra mim. Não dá pra gente continuar junto. E aí, mudando de assunto, vou te pedir em casamento. Não, isso foi depois ainda. E aí ele mostra depois eles conversando da amenidade. Não, nesse mesmo dia eles conversam outras amenidades. Aí aparece ali empolgada com... Ela fala que tá empolgada com o futuro deles. No outro dia já aparece eles conversando ela com um presente lá que caiu do céu. E aí ele falou que estava se sentindo apaixonado por ela. Ela agradeceu e ela falou pra produção que as conversas com ele... que ela quer conversar coisas mais profundas com ele, porque são valores importantes, e aí ela fala, só espero que o meu parceiro tenha empatia e consiga se colocar no lugar do outro. Meu anjo, se as histórias que falam dele lá na internet são verdadeiras, a última coisa que ele faz é se colocar no lugar do outro. Eu acho que pelo visto ela descobriu isso, porque pelo jeito que aparece lá uma das cenas dos próximos capítulos, ela tá... furiosa. Ela dá a entender que ela fala pra ele, né? Olha só, tem uma mulher na internet aqui falando horrores sobre você. Né? Então, como a galera começou a se revoltar enquanto estavam gravando, é bem possível que ela tenha tido acesso a essas informações enquanto estavam gravando. E aí isso vai ser muito curioso, inclusive, né? Como que isso vai se dar dentro do programa. E aí ela falou que é uma coisa que preocupa ela ele não se envolver em questões políticas e sociais, não fala nem em questões políticas, mas ela fala em questões sociais, que é algo muito importante para ela. E ele falou que não é obrigação dela carregar ele para dentro desses debates, que ele tem essa motivação dentro dele, mas que ela pode ficar tranquila que eles estão do mesmo lado. Aí ela fala para ele, geralmente eu não sou cética em relação às pessoas, mas aqui só temos a palavra das pessoas para acreditar, e eu resolvi acreditar em você. E aí ele, do nada, ele mete, né? Nunca senti isso antes, não acredito que estou aqui chorando, mas estou de joelhos e estou te pedindo em casamento. Aí eu falei para Ana, tu sacou o que ele fez? Ele foi pro all-in. Ele falou, ela vai puxar esse assunto de novo, esse assunto que vai dar problema pra mim, eu vou pedir ela em casamento pra ver se ela esquece esse papo, pra ver se ela entende que eu tô comprometida com ela e com os valores dela, pra gente casar. A moça resolveu dizer sim agora. E aí ela fala pra ele, inclusive, que se sentiu em paz com esse pedido e que se sente aceita por ele. Que bonito. Quando ele chega no lounge masculino, gente, vou te dizer, a galera não vibra muito, não. Só pra não dizer que ninguém foi lá, foi o Tarzan,
o Alex, que faz muito sentido o Alex ficar lá batendo palma pra ele, porque o Alex tem que agradar todo mundo, né? Me preocupa mais é o Tarzan, ser um dos poucos que aparece toda hora conversando com ele. Mas não tem uma comoção igual os outros tiveram celebrando, né? E aí quando eles vão se encontrar, ele fica olhando pra cara dela assim, bota a mão na boca, embasbacado, ela começa a andar na direção dele, aí ele corre, aí eles se beijaram, aí ele fala que não acreditava, né, que ela fala que não acreditava que eles sabiam tanto um do outro, mas que estavam se vendo pela primeira vez. E aí ela fala que ele é um fofo, muito fofo. Agora, ele falou um troço pra ela que eu não sei se ela resolveu não ouvir, né? Porque ele falou pra ela que ele ficou com medo de perderem a conexão quando se vissem. Geralmente quando perde a conexão é porque não gostou do que viu. Mas ela resolveu ignorar, né? Não, mas ele falou que tava com medo, porque isso não aconteceu. Não. Porque ele é muito bonita, cara. Não tem como ela não... Sim, mas a partir do momento que ele fala num programa que a aparência não deve importar, que ele tá com medo de perder a conexão quando a visse, e geralmente quando se perde a conexão é porque não gostou do que viu, já era um sinalzinho aí pra ela. Só uma red flag, mas enfim. E aí ele pergunta se ela... Ela é linda. Ele nem tanto. Não, ele não é nem um pouco bonito. E aí ele pergunta se ela ama, ela diz que ama, ele também diz que ama, e ela começou a se coçar. E aí ela se coça em situações de estresse, que é algo que a gente também não sabia, mas que ele sabia, porque o programa resolveu cortar ao máximo as conversas entre eles. Mostrar minúcias dos outros casais, mas não mostrar nada deles. Então assim, se vocês acham que tem uma galera também já falando que os episódios estão meio chatos e tal, gente, são duas coisas que estão acontecendo aí. A Netflix está optando por aumentar o tamanho dos episódios dos realities dela e aparentemente aumentar a quantidade de capítulos também. Então assim, vai vir mais coisa. Os programas estão parecendo que estão mais longos porque realmente estão mais longos. Se a gente vai gostar ou não das histórias que eles vão contar e como vão contar, é outra história. Querendo ou não, a entrada dos doramas nesse circuito mostrou que as pessoas estavam dispostas a ficar mais tempo vendo um episódio. Desde que tivesse uma história legal pra contar. Agora, desde que você tenha uma coisa legal pra mostrar. E assim, eles se viram numa situação em que tiveram que mexer na edição pra tentar omitir o máximo um casal. Eu acho que eles estavam com tudo pronto, tudo prontinho, tudo não no forrinho duvido. Quando surgiu o escândalo. Na verdade, eles até sabiam, porque de alguma forma isso tinha vazado durante o programa. Sim. Mas talvez não pensassem que talvez fosse tomar o tamanho que tomou. Porque pelo que eu pude notar lá na rede vizinha americana, o pessoal tá falando bastante disso. E é isso, né? Então, se você não viu o vídeo dos primeiros episódios, aproveita e vai lá ver agora. Não deixa de se inscrever se você chegou aqui caindo de paraquedas. Clica no sininho para receber as notificações, que toda semana tem pelo menos um vídeo novo aqui no canal. Essa semana que vem estreia Amor Offline. Deve ter também mais vídeos sobre os filmes do Oscar. E tem a live do Big Brother, né, nos dias depois do Paredão. Valeu e até a próxima.